Boa noite, Ami. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de todos vocês, amém? Pastor Fernando disse que estava feliz. Também estou feliz nessa noite. Você está feliz, amém? Estou feliz porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos na sua casa mais uma vez. Estou feliz porque eu vejo você aqui junto com a sua família glorificando ao Senhor, amém? Como disse o salmista lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir a gentileza de um voluntário acender a fileira de luzes do meio, por favor. E explico. Nós reiteradas vezes falamos para os crentes trazerem Bíblia para a igreja. E aí o pessoal começou a dizer, mas como que a gente vai trazer Bíblia? Está escuro, a gente não consegue ler. Outras pessoas disseram que queriam fazer anotações e não conseguem. Então, durante a mensagem ministrada, essas luzes vão ficar acesas. Tudo bem para vocês? Amém? Diga para o irmão do lado, você não vai poder dormir, senão todo mundo vai ver. Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos ler uma carta de amor. É isso mesmo. Nós vamos ler uma carta de amor. E eu quero pedir que você tome o seu assento, porque nós vamos ler alguns versículos da carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo único. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 25, que compõe o capítulo único desta carta, que é um achado teológico, uma demonstração de amor, conforme nós vamos conversar aqui nessa noite. Nós vamos ler na NVT, para os irmãos da projeção lá poder nos ajudar. Nós vamos ler na NVT, e sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Você que trouxe sua Bíblia, agora pode ler aí tranquilamente. Você que não trouxe, pode trazer no próximo culto. Você que quiser fazer suas anotações, fique à vontade. Você está na casa do Pai, amém? Filemon, capítulo único, verso 1, diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir na base do amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era de que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto,
se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra aqui está. Nós nos colocamos diante da Tua presença em adoração e louvor a Ti, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Senhor, que ela ache os corações a quem ela se direciona nessa noite. Que esta palavra encontre, Senhor, nestes corações um solo fértil para frutificar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Queridos, esta pequena carta é a menor carta escrita por Paulo. A carta de Paulo a Filemon foi escrita na sua primeira prisão em Roma, lá nos anos 60 depois de Cristo, e ela foi escrita juntamente com outras 3 cartas importantes que nós temos no Novo Testamento: a carta aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. A quarta carta, então, é a carta de Filemon, que compõe então as epístolas da prisão, livro o qual utilizei para compor boa parte do material para essa mensagem nessa noite, do pastor Russell Shedd. Esta carta, inclusive, é a única carta em que Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Em outras cartas ele se apresenta como servo de Cristo, como apóstolo de Cristo, mas nesta carta ele faz questão de se apresentar como prisioneiro de Cristo. Essa carta é enviada a Filemon, sua família e toda a igreja que se reunia na casa de Filemon, na cidade de Colossos. A cidade de Colossos hoje é apenas um sítio arqueológico, e em seu lugar foi erguida pelos turcos uma pequena cidade chamada Onás, próximo dessas escavações arqueológicas. Colossos era uma cidade da Frígia, na região da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Encontrava-se lá na parte superior do Vale do Rio Lico, a mais ou menos 120 quilômetros de Éfeso. Então vivia nas cidades circunvizinhas, em que Paulo também já exercia seu ministério. A carta de Paulo a Filemon tem um propósito central e absoluto: uma petição do apóstolo para que Filemon perdoasse Onésimo. Mas ela vai mais além, ela é mais profunda do que isso, e trata de conceitos e de fundamentos essenciais do nosso caráter cristão. Queridos, quem era então Filemon e quem era Onésimo? Filemon era um homem rico, servo de Deus, bondoso, generoso. Ele era um senhor de escravos, o que era comum dentro do contexto do Império Romano, mas que se converteu ao Evangelho de Cristo por meio do ministério do apóstolo Paulo, e como já dito, ele mantinha em sua casa, abria as portas de sua casa, a igreja de Colossos. Por outro lado, quem era Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo da casa de Filemon. Era o escravo que fugiu da casa de Filemon, levando consigo alguns bens. Chegando em Roma, ele foi preso. E Deus é bom e maravilhoso em tudo que faz. E Deus ama os pecadores com um amor incondicional.
E ele coloca Onésimo na prisão, nada mais, nada menos com Paulo. E Paulo prega para Onésimo, e Onésimo se converte ao Evangelho de Cristo e tem a sua vida transformada. Onésimo então passa a ser amado por Paulo. Ele passa de fugitivo para alguém que está preso, mas está livre de todo o seu passado, de todo o seu pecado e de todas as suas mazelas. A carta de Paulo a Filemon é basicamente dividida em 4 grandes partes. Tem a saudação inicial que nós lemos, tem a ação de graça e a oração que Paulo faz em favor de Filemon, e tem o pedido em favor de Onésimo, e por fim as saudações finais. Este é um daqueles livros, uma daquelas cartas que a gente olha e diz: por que esse livro está na Bíblia? Quando eu disse Filemon, talvez você que está com a sua Bíblia física teve um pouquinho de dificuldade para encontrar. Filemon fica depois de Tito e antes de Hebreus. Mas pastor, onde é que fica Tito? Tem Tito na Bíblia. É isso aí, irmão, vamos começar a usar essa Bíblia, vamos folhear essa Bíblia para a gente conhecer o que tem aí dentro. Amém? Esse é um daqueles livros que a gente se pergunta: tá, mas qual o objetivo, qual a mensagem para nós, qual a mensagem para a igreja de Cristo? Há, portanto, 4 razões pelo qual nós devemos observar os ensinamentos apresentados na carta de Paulo a Filemon. O primeiro deles é que esta carta mostra a natureza do amor de Deus e como Deus age na vida dos pecadores como nós. Esse é o primeiro aspecto fundamental. Afinal de contas, como diz em 1 João 4,19, nós o amamos. Sim, você ama Deus, amém? Então João afirma: nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Antes que eu o amasse, antes que eu o procurasse, antes que eu buscasse estabelecer qualquer tipo de relacionamento com Ele, Ele me amou primeiro. Essa carta revela e destaca o amor de Deus por aqueles a quem a sociedade manifestou desprezo e rejeição. E aí eu começo a me identificar com Onésimo. Quem éramos nós, se não escravos do pecado? Quem éramos nós, a não ser desprezados pela sociedade por conta de um passado ruim, por conta das nossas ações, por conta das nossas atitudes? Mas o Senhor Jesus Cristo olhou para nós e diz: não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa a tua história, eu amo você, não desisto de você e selo você com a minha graça abundante. Esse é o amor de Deus. O segundo ponto é que essa carta mostra como deve ser a relação entre os cristãos, principalmente aqueles que estão na liderança da igreja. Veja só, Paulo então demonstra como um líder da igreja deveria tratar esses assuntos, principalmente quando o principal atingido, quando o alvo atingido é o próprio líder, nesse caso Filemon. Filemon, um dos líderes da igreja de Colossos, então é visto no momento em que ele é atingido. O escravo foge e ainda leva seus bens. Quando você, líder, é ofendido, caluniado, prejudicado por alguém, como é que você lida com isso? Nós, como cristãos, não estamos à parte desse tipo de situação. Nós não estamos isentos desse tipo de situação. A gente vai passar por momentos em que nós seremos prejudicados, caluniados. E como é que a gente lida com tudo isso? Na carta de Paulo a Filemon, Paulo dá uma aula sobre como é que se deve tratar esse tipo de situação. E o terceiro ponto apresenta os efeitos da conversão em Cristo Jesus na vida de uma pessoa e na vida da sociedade. Paulo então demonstra de uma maneira muito clara, e essa carta é revolucionária nesse aspecto, porque mostra que a conversão em Cristo Jesus muda as relações sociais. Sim, meus queridos, se vocês se converteram, se nós nos convertemos a Cristo Jesus, as nossas relações sociais precisam mudar. Não é possível que nós, convertidos em Cristo, quando chegamos num lugar, nós não melhoremos o lugar. Quando a gente chega num aniversário, esse aniversário tem que ficar melhor. Quando a gente chega numa roda de amigos, essa roda de amigos tem que ficar melhor. Quando a gente chega no trabalho, tem que ficar melhor.
porque nós fomos transformados por Cristo, e as nossas relações também precisam ser transformadas. Paulo então está querendo dizer, à medida que você entrega a sua vida a Cristo, à medida que você se converte a Cristo, não há mais distinções entre judeus e gentios, escravos e senhores, ricos e pobres. Todos nós somos um em Cristo Jesus, e a nossa relação é de amor fraternal. Não existe mais distinções, não existe mais rico e pobre, não existe mais quem é da direita, quem é da esquerda. Nós somos um só em Cristo Jesus. E por fim, o quarto ponto, Paulo demonstra o valor do perdão. E o termo valor aqui é proposital, porque o perdão custa. E o perdão custa muito. E ele apresenta o perdão não como uma alternativa, mas sim como um dever daquele que recebeu perdão de Cristo. Paulo está querendo dizer, aquele que recebeu misericórdia deve ser canal de misericórdia. Aquele que recebeu perdão deve ser fonte de perdão, por mais difícil que isso seja. E ele nunca disse que isso seria fácil, tanto que ele envia uma carta a Filemão com este objetivo. Se fosse fácil, ele simplesmente diria ao líder da igreja, Epáfras, vai lá e diga para Filemão perdoar Onésimo, simples assim. Não, mas ele faz questão de escrever uma carta, porque ele sabia o quanto dolorido seria o exercício do perdão para Filemão sobre a vida de Onésimo. Nós trataremos um pouco mais a respeito dessas 4 razões, desses 4 elementos no desenvolvimento e aplicação da mensagem.